Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vou explicar o que são threads, os fundamentos básicos e por que todo desenvolvedor precisa entender tal recurso. Então vamos lá. Thread significa trilha, caminho ou fio, por isso podemos chamar tal recurso de a thread ou o thread. Threads são um recurso de sistemas operacionais que permitem a aplicações executarem várias tarefas simultaneamente. Eles representam caminhos de execução de código dentro de uma aplicação. Como teremos várias tarefas executando simultaneamente, cada uma representa um caminho de execução, deixando de ter um fluxo único e sequencial de execução do código. Se existirem várias CPUs disponíveis, cada thread pode ser executada simultaneamente por uma CPU diferente. E assim esperamos reduzir o tempo de processamento de um conjunto de tarefas. Ou seja, as tarefas são executadas em paralelo, uma do lado da outra. Se existir apenas uma CPU ou as existentes estiverem muito ocupadas, o SO alterna entre uma tarefa e outra, que é o mais provável, por conta da grande quantidade de aplicações que temos rodando em um SO atualmente. Essa alternância é que nos permite baixar arquivos, escutar música e redigir um documento ao mesmo tempo. A multitarefa é uma característica dos SOs que permitem essa alternância necessária entre aplicações, pois o número de aplicações é sempre maior que o número de CPUs. Nos SOs atuais, isto é chamado de multitarefa pré-emptiva, onde o SO é quem decide o tempo máximo que cada tarefa pode usar a CPU, tirando a CPU delas quando o tempo termina. Adicionalmente, ele controla uma fila de processos em execução. Todos os SOs atuais possuem tal característica, incluindo Windows, Linux, macOS, iOS e Android. Mesmo as aplicações sendo executadas alternadamente, não percebemos que uma aplicação parou enquanto outra está em execução, pois a alternância ocorre em uma fração de segundo. Só perceberemos algum congelamento se o computador estiver sobrecarregado. O tempo de uso de CPU é chamado de quantum ou time slice, que significa fatia de tempo. Este tempo é definido de acordo com a prioridade do processo, ou seja, da aplicação em execução. Esta é a prioridade a ser dada a cada thread do processo, mas cada uma pode ter uma prioridade diferente. O scheduler é o componente do SO que de fato define o tempo e ordem de execução dos threads de um processo. Em Linux, por exemplo, temos o Completely Fair Scheduler, o agendador completamente justo, que tenta distribuir o tempo para cada processo de forma justa, de modo a reduzir o tempo que cada um fica à espera de usar a CPU. Todo processo tem ao menos um thread, criado automaticamente quando o processo é iniciado. Este é o thread principal. Se nenhum outro for criado, todo o código da aplicação é executado por ele, que significa usar uma única CPU, mesmo que existam mais disponíveis. Novos threads podem ser criados pelo dev ou por bibliotecas e recursos da linguagem. Na plataforma Java, a Java Virtual Machine é quem cria a thread principal, fazendo uma solicitação ao SO. Threads adicionais são normalmente criados pelo programador para executar uma determinada tarefa em paralelo ou pelo menos tentar. Threads de um mesmo processo usam a memória compartilhada por tal processo, podendo compartilhar variáveis, o que facilita a programação, mas podem causar conflitos e erros, principalmente quando vários threads tentam modificar uma mesma variável ao mesmo tempo. O código associado a um thread é que de fato é executado pelo processador. Lembre que se nenhum thread adicional for criado de alguma forma, todo o seu código é executado pelo thread principal. O thread é que inicia a execução do processo. O dev pode criar threads adicionais quando desejar. Cada thread pode executar uma tarefa diferente, com distintos níveis de complexidade computacional, ou dividir uma tarefa grande em subtarefas, como por exemplo, dividir um conjunto de dados em subconjuntos e processá-los em threads separados. Por conta da quantidade de dados ou complexidade computacional, cada thread pode executar mais rápida ou lentamente que outros. E podem até mesmo iniciar a execução em tempos diferentes, pois é você quem decide quando deseja criar seus threads. Eles não precisam ser todos criados quando a aplicação inicia. Início e tempo de execução depende de vários fatores que incluem prioridade do thread, total de threads em execução no SO, processadores disponíveis e capacidade deles, tipo de tarefa realizada pelo thread,
ou como os threads foram programados. Certos threads podem estar pausados enquanto outros executam. Mas em qualquer momento, um thread pausado pode voltar a executar se for a vez dele de usar a CPU. O total de threads que podem ser criados por cada usuário depende de cada SO e isto pode ser configurado. Distribuições Linux podem definir diferentes limites. No Linux e macOS, o comando ulimit permite exibir e alterar alguns destes limites. ulimit-a mostra o número máximo de processos que podem ser executados por um usuário. Neste caso, o número de processos significa o número de threads. Agora a pergunta que fica é: realmente preciso usar threads? Você vai criar apenas sites convencionais? Estes são apenas sistemas de cadastro e relatório? O mais complexo que você precisa implementar são regras de trace e cálculos de percentual para um pequeno volume de dados? Então dificilmente vai precisar de threads. Você tem apenas que se preocupar em atender requisições de múltiplos usuários. O servidor web ou servidor de aplicação normalmente se encarregará de criar os threads para você. Então por que é essencial entender o funcionamento e saber implementar threads? Para quando você tiver que fazer processamento em lote, que inclui geração de arquivos de notas fiscais, quando tiver que enviar mala direta e notificações por e-mail para um grande volume de destinatários, ou quando tiver que fazer processamento automatizado de imagens, que é muito comum atualmente. Isso só para citar alguns exemplos. Executar este tipo de tarefa em um equipamento com múltiplas CPUs e usar um só thread é desperdiçar todo o poder computacional da máquina. Sistemas distribuídos visam exatamente otimizar o uso de recursos e o primeiro passo para isso é fazer valer todas as CPUs que a máquina possui. Em apps mobile nativos, desenvolvidos em linguagens como Java ou Kotlin para Android, nós temos acesso a todos os recursos do SO, incluindo threads. Com celulares cada vez mais potentes, você pode executar várias tarefas em múltiplas CPUs para evitar o congelamento da interface da aplicação e assim melhorar a experiência do usuário. Falando em sistemas distribuídos, apps mobile são hoje uma parte fundamental deles. Então por esse vídeo é isso, threads são recursos realmente essenciais. Se você nunca usou, não quer dizer que não vá precisar. Aplicações web podem já fazer uso de threads sem você saber, e você pode criar seus próprios threads para executar tarefas em segundo plano. Threads é um assunto extenso e existem muitos problemas relacionados à concorrência, que há livros inteiros sobre o assunto. Então o objetivo aqui foi apenas apresentar os conceitos fundamentais. No próximo vídeo, partimos para a implementação em Java. Até lá!